boa noite na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 8 e, como sempre nós fazemos, nós vamos voltar um pouquinho para bem compreendermos o nosso assunto. Mas está novamente conosco hoje aqui o diácono Rafael, que tem trazido juntamente comigo esse estudo para o nosso maior conhecimento da palavra de Deus. Diácono Rafael, saudando os nossos amados. Graça e paz, você que está aí do outro lado, Deus abençoe a sua vida. Vamos aí juntinhos, né? Começar aí o Apocalipse 8. Semana passada não deu para estar aqui, mas hoje, se Deus assim permitir, nós vamos aí aprender com Jesus a respeito das trombetas. Você que está aí com a sua Bíblia, vamos acompanhando verso por verso, vai lendo junto conosco, tá bom? Vamos prestar, é um momento de a gente prestar bastante atenção e vamos aí, juntamente conosco, a aprender mais da palavra de Deus. Então, como nós temos estudado esse livro de Apocalipse, não querendo trazer as nossas ideias acerca de vários assuntos, mas nós queremos assim deixar com que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Então nós vemos aqui o livro de Apocalipse, ele está dividido em 3 partes. Estas 3 partes não é as 3 partes que o pastor Walter, ou o diácono Rafael, acha que é esta divisão. Mas é como está escrito no capítulo 1, verso 19. As coisas que vistes, está dividido nas coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Nós sabemos que as coisas que vistes, nós já aprendemos que é o Cristo glorificado. É o Cristo glorificado, ao qual João teve aquela visão do Senhor glorificado ali na ilha de Patmos. As coisas que são, nós vemos aqui, estudamos acerca das igrejas e os 7 períodos das mesmas, as quais a igreja, as quais nós estamos vivendo no período dela nos nossos dias, nós também estudamos sobre isso, é a igreja de Laodiceia. Então nós estudamos acerca disso. E as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois dessas entendemos que foi depois da igreja. Aí começou então no capítulo 4, ao qual nós estudamos, que é uma preparação, capítulo 4, para tanto o capítulo 4 como o capítulo 5, nós vemos aquele, vamos dizer, uma parte introdutória para entrarmos realmente em alguns assuntos mais fortes ainda, né? Mas nós tivemos aquela revelação profunda no capítulo 4 do trono de Deus, onde nós aprendemos que temos que reverenciar esse Deus que domina sobre todas as coisas, que o mundo não está à deriva, embora muitos governadores nos nossos dias, muitos homens poderosos acham que são donos dos seus países, são donos dos seus programas de governo, mas nós sabemos que por trás disso nada pode acontecer a não ser pela vontade permissiva de Deus. Deus está no controle de tudo. Então, mas não é mesmo, diácono Rafael? Nós demos uma repassada nisso aí, ou se você quiser lembrar um pouquinho de alguma coisa que nós já estudamos no passado, só para trazer a memória dos mesmos, né? Exatamente, pastor. E no capítulo 5, nós vemos ali a experiência da visão do apóstolo João, do trono de Deus, dos 24 anciãos, né? Dos 4 seres celestiais, e ele formando então ali um cenário para a preparação da abertura dos 7 selos, né? Mas o capítulo 5 tem como base ali mostrar, dar ênfase na obra da redenção de Cristo sobre a humanidade, sobre a igreja, né? E aí o capítulo 5 então mostra as revelações do céu, a obra de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, e aí então revelando então que ele tem a autoridade de abrir os 7 selos. Aí começamos então o capítulo 6 com a abertura dos selos, e fui até o capítulo 7. Agora nós vamos dar o início, continuar com Apocalipse 8,
E uma das coisas dos pontos aí, Diácono, foi que nos chamou a atenção, que nós vemos no capítulo 4, aquele que estava sentado no trono, e no capítulo 5, aquele livro, né, que estava na mão do que estava sentado no trono, e então apareceu o cordeiro para abrir o livro. Então começou a abertura para abrir o livro, que estava selado com 7 selos, e então começou a abertura dos selos no capítulo 6. Aí até mesmo, Diácono, nós trouxemos nós estudamos acerca do capítulo 6, um dos pontos mais fortes no capítulo 6 é a questão do cavaleiro. Quem é esse cavalo branco, se era realmente anticristo ou é Jesus? Então nós mostramos na palavra de Deus, não é mesmo, Rafael, concernente a isso? Exatamente. Entre os 4 cavaleiros, o primeiro, o branco, era o que tinha, né, uma maior divergência entre os entendimentos de muitos, porém, entre a revelação de que seja o anticristo, Jesus Cristo, ou o Evangelho, nós claramente vemos que é o anticristo pelo fato de o próprio Cristo, Jesus, o Cordeiro, está abrindo o selo. Então não pode ser Cristo. E relacionada aos 3 próximos cavaleiros, nós vemos que são cavaleiros trazendo destruição. E o primeiro não poderia ser diferente. Então, o cavaleiro branco representa o anticristo com a sua obra da falsa paz, do engano sobre as nações. O engano é a ênfase, a marca do anticristo. Ele engana as nações, está enganando as nações até a vinda de Cristo. E aí nós pegamos aí, então, passamos para o capítulo 7, o qual nós estudamos, e passamos alguns pontos aos quais nos chamou a atenção, que o capítulo 7, ele é vamos dizer, uma parte, assim, uma introdução realmente para algo que vai acontecer. Então a Bíblia, o Apocalipse, ele é cheio disso, nós chamamos de parentes, passagens parentésticas, que é simplesmente uma introdução para um determinado assunto. Então nós começamos no capítulo 6, aí então o capítulo 6 termina com o sexto selo, né, ao qual foi aberto, e então para ser aberto o sétimo agora vai ser aberto aqui no capítulo 8, mas nós passamos por esse capítulo 7, onde nós estudamos acerca de coisas maravilhosas que aprendemos na lição passada. E hoje nós paramos aqui, né? Capítulo 8, a partir do verso 1. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incensos para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve pois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então nós vemos aqui havendo aberto o 7º selo. Então aquilo que começou ali no capítulo 6, qual nós fomos meditando em cada versículo do capítulo 6, e ali então o 7º selo está sendo aberto aqui no capítulo 8, o qual nós já também estudamos que esse período ao qual estão abrindo esses selos, mas o Rafael, estudando a palavra de Deus, nós vemos pela palavra de Deus que é um tempo que a igreja não vai estar nesse período. A igreja do Senhor não vai estar realmente nesse cenário desses acontecimentos. E
Para relembrar, o diácono Rafael, foi quando mesmo que que a igreja, nós percebemos pela palavra de Deus que a igreja já não estaria mais aqui nos acontecimentos do Apocalipse, a partir de qual momento, para bem situar? A partir do capítulo 4, né? A partir do capítulo 4, quando o apóstolo João, ele teve os 3 capítulos na visão em terra da igreja, sobre as cartas da igreja. Então no capítulo 4, uma voz chamou ele: vem aqui e veja. Então ele subiu, e aí começou a revelação no céu, e a frase que marca o capítulo 4 é: de mostrar as coisas que acontecerão depois dessas coisas. E aí, a partir do capítulo 4, vendo os selos e as trombetas, nós não vemos um clamor em massa para a salvação, nós não vemos a graça abundante que nós temos hoje. Nós vamos ver mais para frente que as pessoas sofriam e mesmo assim elas não se convertiam. Então, nós vamos ver que não é um cenário de chamada para a salvação de uma forma geral. Não é assim. Nós vemos Deus trabalhar com um propósito, como foi nos 144 mil, que foram selados na testa. E aí nós não vemos mais, além das 2 testemunhas, uma conversão em massa, pessoas se convertendo em massa. Não, nós não vemos isso. Nós vemos os juízos de Deus sendo derramados de várias formas no decorrer do capítulo 6, após a abertura do livro e o primeiro selo sendo desatado. Então é isso aí. Nós vemos aí que a partir do capítulo 4, então, nós percebemos então que a igreja já não estava mais aqui. Aí nós vemos então que inclusive esse cenário ao qual nós estamos estudando aqui, que é no capítulo 8, como nós estudamos também o capítulo 6, e vemos que uns acontecimentos terríveis, aonde o juízo de Deus está sendo derramado sobre a face da terra. E até mesmo o pronunciar das palavras, os quais está escondida no capítulo 6, verso 15, que diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todos os servos e todos os livres, esconderam-se nas cavernas da rocha e nas montanhas, e diziam aos montes: ó rochedos, caiam sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Já perceberam plenamente que a ira do Cordeiro estava sendo derramada sobre eles a partir do capítulo 6. Agora tem muitos, às vezes, estudiosos, que muitas vezes eles, eu acho que é uma interpretação um tanto equivocada, ao ponto de se achar até mesmo que vai só depois do capítulo 7, vamos dizer ali, que a igreja vai ser arrebatada na abertura do 7º selo. Mas nós vemos que os acontecimentos do capítulo 6, ele é muito forte. Ele é muito forte, essa tragédia, e a ira do Cordeiro já está sendo derramada. E quando nós entendemos que a igreja, ela não simplesmente é um povo de Deus, ela não é só o povo de Deus, ela faz parte do corpo do Cordeiro, ela faz parte do corpo de Cristo, ela faz parte do próprio Cristo, e não tem como ele derramar a ira dele sobre ele mesmo. Então por isso ele vai tomar a sua igreja, que assim, na oração sacerdotal, que é no capítulo 17 de João, a oração de Jesus foi sempre essa: assim, Pai, como eu e o Senhor, eu sou um com o Senhor, também que eles sejam um comigo. E na verdade, quando nós aceitamos o Senhor Jesus e o Espírito Santo veio sobre nós, então nós passamos a ser um com Cristo, porque o próprio Espírito Santo passou a habitar em nós, então passamos a ser propriedade, selado como propriedade, propriedade peculiar de Deus. Então nós somos de Deus, pertencemos a Ele, e entendemos que o Senhor vai tirar os seus para que Ele possa derramar a sua ira sobre a igreja.
ou derramar sua ira sobre a terra. Mas você fala, mas por que ele vai derramar a sua ira sobre a terra? Mas por que? Deus não é amor, Deus não é misericórdia? Que nós podemos falar nesse sentido, Diácono Rafael? Por que vai derramar a ira do Senhor sobre a face da terra? Então, no Velho Testamento tem outras passagens que falam concernente sobre o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Mas qual é o que nós podemos falar para os nossos ouvintes? Pastor, isso daria uma mensagem enorme, né? O tempo da graça, o dia do juízo do Senhor, o dia do Senhor, como fala Isaías, Ezequiel, Jeremias, é o dia que Deus derramará juízo sobre os homens, né? Não existe nada na terra que está longe dos olhos do Senhor. Este momento que nós estamos vivendo agora é o momento da graça de Cristo, o momento da benignidade, da paciência, da espera, do chamado à salvação. Porém, esse tempo, ele tem um fim, ele vai se findar. Não pense aquele que tem cometido, os grandes líderes mundiais, o sistema político corrupto, aquele que oprime as pessoas, aqueles que, de certa forma, constroem uma desigualdade social no mundo, que eles não vão pagar, não receberá o juízo de Deus. Aí vem a pergunta que o pastor Walter falou, né? Por que um Deus que é bom vai trazer um juízo dessa forma? Lembra de uma coisa, nenhum inocente sofrerá o juízo de Deus. Nenhuma pessoa de coração limpo e puro, mãos puras, vai sofrer o juízo de Deus. O juízo de Deus, a ira do Cordeiro, é para os ímpios, não são para os justos. Então Deus sabe quem são os justos e Deus sabe quem não são os justos. Então, o que nós temos que se apegar, né? Eu disse da última vez que eu estive aqui, que a palavra fé do Antigo Testamento significa emunar, que significa agarrar em algo para salvar, né? Vamos supor, como se tivesse um navio destroçado. Lembra de apóstolo Paulo, que o navio se destroçou lá junto com os romanos, ele estava sendo transportado para Roma, e aí cada um pegou ali num pedaço de madeira para não morrer afogado. Aquilo é a expressão de emunar, fé, agarrar-se a algo para não morrer. Então, nós temos que agarrar com fé, crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, e receber o jugo leve que Ele tem para nós. Então, nós não podemos achar que Deus vai derramar sua ira sobre algum justo. Não, isso não vai acontecer. Esse tempo que nós estamos falando aqui será tempos difíceis, onde o ápice da maldade da humanidade ela vai se concluir. As pessoas, a maldade, o amor, Jesus disse que o amor se esfriaria. E o ápice da maldade ela vai chegar a um limite tão alto que aí sim chegará ao fim. Então, nós vamos decorrer daqui a pouco sobre a ira do Senhor nas trombetas, e aí eu quero poder falar um pouco mais sobre algo sobre o que nós estamos falando agora. Então, nós vemos aí que Deus ele é bom, ele é misericordioso e é longânimo. E às vezes, quando nós falamos assim acerca do que está por vir, são dias terríveis, dias que é chamado a grande tribulação, o grande dia do Senhor, né? O dia da vingança do Senhor. Então, tudo isso mostrando aqueles dias desta grande tribulação, onde o Senhor vai derramar a sua ira. Então, mas nós queremos deixar claro que Deus, na verdade, sim, ele é amor e é longânimo, porque há mais de 2000 anos o Senhor deixou uma porta aberta e há um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá. Então há um convite constante para nós entrarmos e escaparmos da ira do Cordeiro, escapar da ira de Deus. Então, a única maneira de escapar é através da porta que é Jesus. E ele é longânimo, então ele não quer que ninguém se perca, ele não quer, Deus não deseja realmente castigar, como bem o Rafael disse aí, ele não vai derramar a sua ira sobre o justo, mas o justo não vai realmente receber a ira de Deus. Isso nós temos que entender. E aqueles que ficarem
na grande tribulação e for salvos nesse período, né? Porque nós vemos, como estudamos no capítulo 7, quando procuraram, mas de onde veio esta grande multidão, de onde eles vieram? Sim, foi da grande tribulação, mas eles receberam a salvação, dando as suas próprias vidas, e rejeitando realmente o mal. Então ali foi uma decisão tremenda, ao qual Deus os resgatou das mãos do inimigo, mas ali são pessoas que foram salvos dentro da fornalha. Mas o Senhor, hoje, de antemão, Ele não quer que nenhum de nós, os quais nós estamos ouvindo esta palavra, venha passar por aí. Mas aqueles que, porventura, estiver lá e encontrar a saída ou a salvação, aleluia. Mas, nesse momento, esta mensagem é para você. Fuja da ira do Cordeiro, e a porta é o Senhor Jesus. Então, nós vamos, então, entrar aqui no capítulo 8, dando continuidade aqui, para, no versículo 1, como nós já lemos, né, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Este silêncio por quase meia hora é um enigma também. Alguns entendem que é devido àquilo que estava para acontecer, porque são coisas tão tremendas que ia acontecer. Então teve esta parada por quase meia hora, mas é um mistério. E o Diácono Exatamente, é um mistério. A Bíblia não mostra, não fala nada sobre isso, e muito menos ela dá algum simbolismo para a gente ter alguma referência. O versículo 1 ao versículo 6 é um parêntese entre a abertura da primeira trombeta e o 7º selo. Foi quase meia hora literal. Eu creio que foi quase meia hora literal. Houve um silêncio no céu. Nós podemos aprender aqui é que o céu não é silencioso, né? Então, quando houve silêncio, houve um destaque. Então, o céu ele não é silencioso. Agora, no versículo 2, pastor, eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio, versículo 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Eu percebo aqui que o incensário com as orações dos santos, o incenso representa isso, ele foi até a Deus, e aí nós vemos aqui, quando o anjo lança sobre a terra o incensário, ele encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra novamente. Isso está falando de resposta da oração dos santos, onde a igreja, onde os santos recebem resposta das orações. Então aqui é um grande parênteses para interpretações. São orações da igreja desde a época dos primeiros mártires, que sempre pediram justiça sobre a injustiça cometida na terra. E então essas orações estão sendo retornadas para o mundo em forma de juízo. Então fica aberto aqui, mas representa sim a resposta de oração. Oração chegando até Deus e a resposta de oração daquelas orações sobre o juízo. E a importância de nós entendermos esse ponto é que entendermos que precisamos orar, e as nossas orações, elas não são em vão, elas são guardadas, recolhidas, e mostra que Deus sempre tem resposta, e muitas vezes não recebemos a resposta das nossas orações imediatas, mas elas estão ali diante de Deus, e aí até nos mostra na leitura que elas ficam ali como depósito, mas Deus tem resposta para elas, sim. E ali tinha orações de todos os tempos. Agora eu procuro, será que tem tido as suas orações?
Você tem buscado ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Não simplesmente por si só, mas aquela oração intercessora, aquela oração que liberta não somente você, mas liberta os seus, porque a tua oração liberta. Entenda isso, porque quando nós oramos com fé em prol de alguma outra pessoa, Deus também olha por nós. Quando nós preocupamos em buscar ao Senhor, ter aquela oração sincera, intercessória, para que Deus possa mudar vidas, e não somente a minha vida no sentido egoísta, pensando só em mim mesmo. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda. E dentro dessa leitura aqui, nós vemos que as orações intercessórias, em busca de justiça, em busca de paz, em busca de resposta de Deus em prol de vidas, Deus realmente acolhe, e Deus tem respostas para aqueles que clamam realmente de coração, com o coração quebrantado e contrito. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí, verso 4, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, como ele bem disse, o diácono. Isso são respostas, né, de orações, que as orações lançou sobre a terra, né? E houve vozes de trovões, de relâmpagos e terremotos. Vamos ver, 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Agora nós entendemos aqui que vai começar uma nova etapa de acontecimento, é uma continuidade acerca dos acontecimentos. E quando há esses parentes, quando tem os capítulos como 7, o qual nós lemos, compreendemos que é realmente uma introdução para algo que o Senhor quer nos mostrar. E assim nós vemos que agora vai começar as trombetas e uma nova etapa dentro dos 7 selos. E aqui é bom explicarmos, Diácono Rafael, que não é um 8º selo, a taça não é o 9º selo. Isso é muito bom a gente explicar. Exatamente. Dentro do 7º selo está as trombetas e as taças, né? Os 7 selos fecha tudo. E também não está numa ordem cronológica de todo o contexto do livro do Apocalipse. Está debaixo do derramamento das taças da ira, da trombeta sendo tocada, está acontecendo também os capítulos 12, 13, 14 e 15, as 2 testemunhas, o anticristo. Então, apesar da história ser contada depois a respeito das 2 testemunhas, do anticristo e do falso profeta, da besta, está debaixo desses acontecimentos também. Tá bom? Então nós temos que simplesmente a ordem seguida foi a ordem que estava contando o que estava vendo o apóstolo João, porém na manifestação do anticristo ele está também debaixo da abertura dos selos, tá? Também ele está ali. Simplesmente ele contou uma coisa e parou e começou a contar outra, tá? Então aqui, pastor, trombeta, eu queria falar um pouco sobre trombetas aqui. O que é trombetas na Bíblia, né? O que simboliza trombetas na Bíblia? A trombeta ele simboliza um instrumento militar, né? Ele sinaliza para uma alerta, para reunir os homens para a guerra, para amedrontar o inimigo, para anunciar a vitória, para anunciar algum perigo. Como nós vimos lá em Josué capítulo 6, nós vimos lá um fato interessante, que Josué, os sacerdotes, né, tocaram as trombetas 7 dias, né, e aí o muro de Jericó caiu, fazendo assim, um pré-anúncio assim, a Cristo, né, apontando para Cristo. E no Novo Testamento a palavra trombeta aparece 12 vezes, mas 10 vezes no Apocalipse, uma vez em Mateus capítulo 6, versículo 2, e uma vez em 1 Coríntios 15, 52. Em Mateus capítulo 6, Jesus usa o exemplo das trombetas para aplicar aos hipócritas fariseus, que mostrava que eles faziam alguma doação, né,
a fazer atos de caridade. Eles queriam que as pessoas soubessem que eles estavam fazendo doações, obras de caridade, estavam tocando trombetas, né? Então, a trombeta ela é relacionada a um alerta de tudo que está acontecendo, o centro do que está acontecendo. A trombeta vai anunciar aquele alerta, aquele acontecimento. E aqui nas 7 trombetas não foi diferente, né? Ou seja, para tudo, e agora vai tocar uma trombeta, 7 trombetas, cada uma sinalizando eventos diferentes e com muita propriedade. Pastor. Então é isso aí. Então nós vemos aqui, e na abertura dessas trombetas, e nós vemos que vão acontecendo, os acontecimentos vão sendo cada vez mais intensos e mais grandiosos a cada vez mais. E isso vai acontecendo com ordem progressiva, até que chega às taças, como nós vamos ver mais para frente. Mas são já acontecimentos estrondosos, são terríveis acontecimentos que está por vir. Então, às vezes, nós lemos assim e passamos até mesmo desapercebidos diante de coisas tão graves que estão por vir. Talvez para o pastor Walter, mas estamos passando já por momentos tão difíceis. Por que falarmos de acontecimento? Porque isso tudo, o nosso propósito é sempre levar a você e deixar bastante claro que há uma saída, há uma porta aberta para nós escapar. Deus tem preparado para nós um novo céu, uma nova terra, onde reina a justiça. Então, Ele quer te levar para lá, Ele quer nos levar para lá. Nós vivemos num mundo ao qual Ele terá que ser purificado, Ele terá que ser realmente, completamente restaurado. E acontece que quando o Senhor, na cruz do Calvário, Ele deu a sua própria vida, Ele não restaurou simplesmente só o homem, mas todo o planeta, tanto coisas que estão no céu como os que estão na terra. Então vai chegar um tempo em que tudo isso vai concluir toda esta restauração. E para isso, muitas coisas vão ter que se desfazer. E Deus tem realmente um novo plano para você. Deus tem uma nova vida, Deus tem um novo corpo, Deus tem realmente dias melhores, uma vida eterna para ti. Então, por isso, nós falamos desses acontecimentos, para que, se está escrito, é para nós termos conhecimento daquilo que está por vir sobre a terra. Mas Deus tem realmente coisas boas para nós. Por isso, quando nós lemos aqui que é o que vai acontecer, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado sobre o mar, uma coisa como uma grande montanha ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Nós vemos no versículo 8, o verso 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve essa raiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Nós vemos que são acontecimentos terríveis, tanto esse, logo em seguida vem esse anjo tocou a trombeta e lançou no mar uma coisa como uma grande monte ardente. Isso nós pode até pensar que uns acham que meteoro vem aí, talvez tenha um pedaço de um planeta está vindo por aí. É uma coisa tremenda que está para acontecer, mas são coisas terríveis, né, Jaco? Exatamente, pastor. Antes da entrada aqui, eu gostaria de fazer uma introdução a respeito das trombetas, no caso da sua interpretação, porque muitos acreditam na sua total forma simbólica, e aí abrange às vezes essas revelações de uma forma diluída no tempo, onde já está acontecendo, onde também não vai ser bem assim. E aí, com um simbolismo total, eles têm uma interpretação particular.
Porém, não é isto que está, nós vamos ver aqui, tá bom? Dentro das 7 trombetas existe o simbolismo e a sua literalidade. O simbolismo está ligado na visão de João, mas a sua definição e a sua conclusão ela é literal, tá? Então, quero dar um exemplo. O apóstolo João viu uma estrela caindo do céu, não necessariamente é uma estrela que nós conhecemos, tá? Ali representa uma liderança e tudo. Mas o efeito destruidor dessa estrela é literal. Entendeu? O simbolismo está na visão, mas a literalidade está na conclusão. Por exemplo, se nós não acreditarmos que houve uma literalidade aqui na conclusão, nós não podemos acreditar nas 10 pragas do Egito. Tanto que existem algumas trombetas que são parecidas. Então, se houve gafanhoto no Egito, saraiva no Egito, né, como essa a primeira trombeta que foi... houve saraiva e fogo misturado com sangue. A única coisa que não teve aqui no Egito foi o sangue, mas saraiva com fogo caiu lá literalmente. Então, se você não acredita na literalidade aqui, se o apóstolo João está falando, nós temos que acreditar. Então, nós não podemos acreditar nas 10 pragas do Egito, tá? Algumas são muito parecidas. E lembrando também que na última praga do Egito, que foi dos primogênitos, Deus lhe deixou bem claro: estou trazendo juízo sobre os deuses do Egito. Então é por isso que o simbolismo tinha o significado. Por isso, por exemplo, Arã, né, que era o deus Ra, lá, o deus Ra do Egito, o rio Nilo, que era considerado um deus, foi manchado de sangue, ou seja, se ele é Deus mesmo, então por que ele não se purifica? Né? Então Deus então foi ali envergonhando os falsos deuses no Egito. Aqui, nas trombetas, cada simbolismo tem um significado. Existem algumas coisas muito difíceis de entender, né? Mas a sua conclusão não é difícil. Como o pastor Walter acabou de comentar, serão tempos difíceis, tempos de destruições, tribulação, o qual o mundo nunca passou e jamais vai passar novamente, como diz Jesus em Mateus capítulo 24. Então eu só queria fazer essa introdução, pastor. E agora aqui, olha, a primeira trombeta ela foi lançada na terra. Então nós vamos ver aí, a primeira lançada na terra, né? A segunda lançada no mar e a terceira lançada em rios e fontes. Olha que interessante. Aí nós perguntamos assim, eu vou falar lá na segunda trombeta a respeito disso. Por que esses detalhes, né? O que nós podemos aprender com isso? Na primeira trombeta aqui, nós vemos que ela foi queimada 1/3 parte e queimou a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde foi queimada, né? Então isso tem a ver muito com fome, né? Queimou a erva, queimou as árvores, queimou presta muita atenção, queridos. Lá em Romanos 1, capítulo 20, o apóstolo Paulo falou que as coisas que foram criadas por Deus prova a existência de Deus. As coisas que Deus criou, os céus, a terra, a natureza, a água, as árvores, os alimentos que nós conhecemos, aquela fruta, aquela pé de manga que você tanto ama, aquela jabuticaba, aquele morango, né, aquela uva. Deus criou tudo isso por amor ao homem. E o homem, ele simplesmente tem desprezado isso. O homem tem desprezado aquilo que Deus criou para ele. Então, nós vimos agora Deus trazer juízo sobre 1/3 parte das coisas que ele criou para o bem do homem. Tanto a água, tanto o alimento terrestre, as ervas, os peixes, os animais. Então, as trombetas estão muito relacionadas a isso. Há um juízo no desprezo do homem sobre aquilo que ele fez de melhor para o homem. O homem desprezou a Deus e mesmo assim Deus nunca deixou faltar, né? Como Salomão disse, o sol brilha para os justos e injustos, ímpios, né?
E Deus não deixa, não é porque existe o ímpio, o injusto, o assassino, que ele não tem o ar para respirar no outro dia. Então, o juízo está pautado nisso aí, né? Então nós vamos entrar sabendo, entendendo isso aí, pastor. No versículo 8, nós vemos, quando nos estuda hoje a NASA, a astrologia, nós vemos que nos estudos hoje espaciais, nós vemos que hoje já facilmente eles podem detectar e ver que a Terra, ela passa por perigos assim constante de ser se chocar com a Terra um meteoro ou que seja de grande proporção. Então eles acham que isso podem, na verdade, acontecer e eles inclusive já têm até detectado de enorme tamanho que andam com grande velocidade ao encontro da Terra. Mas nós vemos que isso já é comprovado, isso já é visto. E quando nós vemos aqui o versículo 8, dizendo: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E ainda continua no 9, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, quer dizer, os navios também se perderam. Isso o que dá para entender na literalidade desse ponto aqui do verso 8 é a questão da fragilidade em que se encontra o planeta Terra em meio a tantas montanhas flutuantes, a tantos meteoros, que inclusive até mesmo passa bem perto da Terra constantemente, mas não é chegado o seu dia e nem é chegada a sua hora. Mas quando nós lemos aqui e vemos que há esta possibilidade de um versículo 8 do capítulo 8, dessa literalidade deste versículo, que pode acontecer. Então nós vemos que embora tenha muito simbolismo, mas ora simbolismo que pode ser respondido pela palavra de Deus, e nós não podemos fugir também de alguns pontos literais como tem na palavra de Deus, né? Então nós vemos o versículo 10, e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela e ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, e o nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então nós vemos que esse absinto também ele tem um significado, que é amargura, que é destruição, que é realmente, mas esse anjo, né, essa estrela, como bem um diácono Rafael, pode se simbolizar uma outra coisa, mas nós sabemos que terrível coisa está para acontecer. Diácono Rafael. Exatamente, absinto, né, que significa veneno, né? E o resultado disso foi que uma terça parte das águas se tornaram amarga e os homens morreram, né? Muitos morreram com essa água. Nós temos que ver aqui, lá em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14, está escrito assim: muitos homens, quem beber dessa água que lhe der, nunca mais terei sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dou se tornar nele uma fonte de água viva e jorrará para a vida eterna. Essa água é uma água amarga que muitos vão morrer, né, tomando dessa água. E eu vejo, além, pastor, da sua forma literal, onde as águas se tornarão amargas, eu vejo que isso é uma escolha do homem, da humanidade, de tomar aquela água, a água venenosa, a água que mata, a água imunda, a água suja, que é a água do pecado, a água oferecida por Satanás. E lembrando que aqui é uma terça parte das águas.
e também uma terça parte dos animais. Sempre nós vamos ver uma terça parte. Lá em Apocalipse 12, 4, nós vemos que Satanás ele arrastou uma terça parte dos anjos para o abismo. Uma terça parte foram jogados, foram espíritos que perderam. Ou seja, está muito envolvido com o juízo da escolha do homem. É tempo de escolher. É tempo de escolher, ou você bebe da água da vida, ou você vai beber da água da morte, que é a água de absinto. Então, esse juízo sobre as águas representa os homens que escolheram não a água da vida, mas a água venenosa, a água com absinto. E literalmente isso vai acontecer também, vai se materializar neste período. Lembrando que Jesus disse que a vida eterna é essa. A luz veio ao mundo e escolheram mais as trevas do que a luz. Então nós temos que prestar muita atenção nisso aí. E aí, realmente, essa escolha nesse período significa realmente morte. E nós sabemos que a escolha do homem leva ele à vida ou à morte. E o próprio Deus, como diz em Deuteronômio, me parece no capítulo 31, verso 19, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, para nós escolhermos a vida, sempre é a palavra de Deus. Então, nós, dando continuidade aqui, o versículo 13, olhei e vi um anjo voar pelo... 12, pastor. 12? Uhum. É o 13 ou 12? 12, né? 12, né? Verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem e a terça parte do dia não brilhassem, semelhantemente à noite. Olhei e eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes e das trombetas e dos três anjos que hão de tocar. Amém. Versículo 12, né? Versículo 12, agora o sol se escurece, né? A lua, uma terça parte do sol se escurece, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Nós vemos lá em Gênesis que sol, lua e estrelas está relacionada com lideranças, né? Lembra do sonho de José, onde ele sonhou que ele viu o sol e a lua e as estrelas se dobrando diante dele? Ou seja, as maiores lideranças se dobrariam diante dele. Isso concretizou quando ele se tornou governador do Egito. Nós vimos aqui um simbolismo na quebra, na perdição das maiores lideranças deste mundo, esse sistema terrível, destruído. Porém, literalmente vai acontecer que, mostrando isso, o sol ele vai se escurecer, vai ser dias de trevas, dias de sofrimento, não haverá luz no céu, as estrelas vão escurecer e o ambiente não vai ser nada agradável, tá? Simbolizando exatamente essas nações, esses líderes mundiais que governos corruptos que está o juízo direcionado para eles. Aí nós vemos aqui, em sequência disto, os três ais pelos anjos, pelo anjo, né? Algumas traduções falam anjo, outras águia, mas o mais correto seria anjo aqui. Então os três ais, o que significa os três ais? Primeiro ai, a praga dos demônios fora do abismo para atormentar os homens por 5 meses. É o primeiro ai. Então a praga dos demônios fora do abismo para atormentar os homens por 5 meses. Segundo ai, os demônios fora do abismo para matar a terça parte dos homens. E o terceiro ai, Satanás é lançado na terra para destruir os homens durante os últimos 3 anos e meio.
Então, esses são é o resumo dos 3 A's, o qual nós estaremos falando aqui para frente, pastor. Então, nós vamos ficarmos por aqui. Nós vamos ficar por aqui. A partir da semana que vem, nós continuaremos no capítulo 9. No capítulo 9, que é onde nós vamos chegarmos, se possível, o capítulo 10 também, até mesmo, e vai até o 11, né? Se for possível. Mas aí nós vamos ficarmos por aqui hoje, que você possa, assim, meditar um pouco, continuar lendo, principalmente o capítulo 9 e o 10, que é o qual nós vamos estudar a semana que vem. Mas sei que Deus possa, assim, continuar esclarecendo cada vez mais e dando desejo ao teu coração, ao nosso coração, de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Há grandes e terríveis coisas que podem acontecer, estão para acontecer, com certeza, porque a palavra de Deus diz que vai acontecer. Mas há um escape, e esse escape chama-se Cristo. Ele é a porta de saída, é a porta de escape, ele é a porta a qual nos leva para o outro lado, um lugar de vida e vida abundante. E Diácono Rafael, dando as suas considerações. Exatamente, eu gostaria de agradecer a todos que esteve conosco até agora e que semana que vem estaremos aqui falando, como o pastor já mencionou, sobre a quinta trombeta, onde fala a respeito de Abaddon e Apolion. Vamos falar quem são eles, né? E vamos falar qual é o propósito dessa trombeta. Então, semana que vem estaremos aqui. Quero que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo venha nos ensinar cada dia mais a esperar Cristo, a volta de Cristo todos os dias. Que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Nós estamos aqui na 60 da Hollis Street, aqui em Framingham, juntamente com o pastor Aldemir, pastor Iracema. Nós temos os nossos trabalhos aqui no domingo, a partir das 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e a partir das 10 horas nós estamos aqui no culto da família, e você é o nosso convidado especial aqui na 60 da Hollis Street. Também nós temos o nosso culto de oração, a igreja aberta, para dobrarmos os nossos joelhos e buscar o Senhor. Todas as segunda-feira, das 7 às 8. O templo está aberto para nós buscarmos o Senhor. E também nós temos um serviço na quarta-feira, que a partir das 7h30, a partir das 7h30 nós temos um culto de louvor, de adoração, de libertação, onde nós buscamos a face do Senhor, crendo nos milagres do Deus Todo-Poderoso. E tem sido uma bênção nas quarta-feiras. Também nós temos uma live aí, Palavra Viva, com o presbítero Júlio e a missionária Sunamita, também a partir das 7 horas nas quinta-feira. Você está convidado a entrar, dar um like, compartilhar, e eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para abençoar outros. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.